Boa noite, pessoal. Então, dando sequência ao que vimos na nossa aula hoje, deixamos um exercício de uma grelha engastada, né, com uma carga concentrada e uma carga distribuída. Tá? Então, vamos dar sequência nessa resolução para deixar todo mundo a par do que a gente está levando em consideração, principalmente em relação aos eixos, né, as nossas convenções de sinais. Este aqui então foi o exercício que deixamos em sala de aula, uma grelha engastada aqui no ponto D. O nosso engaste, pelo que nós vimos antes, então, ele pode nos gerar os seguintes esforços, as seguintes reações, desculpem, tá? Esse aqui seria um momento no ponto D paralelo ao eixo X, um momento no ponto D paralelo ao eixo Y, tá? Então nosso MDY e também uma força vertical que nós vamos chamar de Z. Tá, pessoal? Então a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é qual o nosso sistema de coordenadas, tá? A gente vai trabalhar então com o sistema de coordenadas que vimos em sala de aula, que nos traz isso aqui. O eixo global Z está aqui, o global X está aqui e o global Y está aqui. Ou seja, a barra B e CD são paralelas ao eixo X e a barra BC é paralela ao eixo Y. Dessa maneira, nós podemos começar a analisar nossa estrutura em si. Primeiro passo que vamos tomar aqui, que não seria necessário para análise, mas é bom para a conferência dos resultados finais, é o cálculo dessas nossas reações que denominamos aqui, tá? Então, calcular MDX, MDY e DZ. A gente sabe, então, que as equações que nós temos disponíveis é somatório dos momentos em relação a um eixo X é igual a zero. Essa é uma delas. Somatório dos momentos em relação ao eixo Y igual a zero. E nossa terceira equação é o somatório das forças na direção Z igual a zero. Essas são nossas três equações de equilíbrio para a situação de grelhas, tá? Baseado nisso, então, nós vamos começar pelo somatório dos momentos em relação ao eixo X. Vamos apagar, então, essas duas equações aqui e vamos ver qual que é o nosso eixo, qual o eixo que nós vamos escolher aqui. Eu tenho como método sempre pegar um eixo que vá já eliminar uma reação, tá? Dessa maneira eu vou escolher, para fazer o somatório dos momentos em relação ao eixo X, esse eixo X aqui. De novo eu peguei o canetão maior, né? Vamos apagar de novo aqui. Tá? O eixo que eu vou escolher então vai ser esse que passa pela reta CD. Este aqui, ó. Esse eixo aqui. Dessa maneira, nós temos a força de uma tonelada que está aqui, tá? Se a gente for analisar em relação ao eixo X aqui em cima, ó, essa reta AB tem uma distância de 3 metros. Então, o braço dela aqui, ó, é 3 metros. Vamos verificar. Se o meu X positivo está nesse sentido aqui, ela precisaria gerar, então, um momento neste sentido aqui. Tá? Esse aqui, pela regra da mão direita, põe o dedão aqui apontando no sentido dessas flechas aqui, tá? A gente teria então nos outros dedos o sentido de um momento positivo. Então vejam que essa força de uma tonelada aqui, ela realmente faz um momento positivo. Então a gente tem isso aqui como positivo.
Percebe-se ainda que essa carga distribuída de 2 toneladas por metro, ela também tem um braço em relação à nossa reta CD aqui em cima, tá? Então, com certeza ela vai gerar um momento. Vejam que o sentido dessa força aqui do momento que ela gera é igual ao da força de 1 tonelada aqui antes. Então nós temos mais, a carga é 2, o comprimento é 3 e o braço 1,5 metros, tá? Com isso, nós podemos adicionar aqui o nosso MDX, que pelo fato de nós termos a seta que eu desenhei aqui, no mesmo sentido do que seria uma seta positiva para o momento em relação ao x, ele vai ficar com esse positivo aqui. Isso aqui tudo, então, vai ser igual a zero. Dessa maneira, meu MDX vai ser igual a menos 12 toneladas vezes metro, que nada mais é do que a gente falar que a nossa setinha tá aqui, ok? Essa seria o sinal desse nosso momento. Para o nosso momento em relação ao eixo Y, nós temos que basicamente seguir a mesma linha de raciocínio. Então, o somatório dos momentos em relação a um eixo y igual a zero. Nós vamos escolher o nosso eixo y novamente como um que passa pela reação. Por quê? Porque eu elimino ela, a componente de dz aqui, que eu ainda não sei o valor, eu elimino ela do somatório, achando diretamente esse m de y aqui. Dessa maneira, então, eu estou dizendo que este aqui, ó, vai ser o meu eixo, que eu vou somar um momento em relação a esse eixo aqui, que passa pelo ponto D e não tem nenhum outro ponto de referência, tá? Isso aqui vai nos retornar, então, a força de 1, que multiplica o braço agora, vocês podem notar que não é mais somente esse 3 aqui, é em relação a essa reta. Então, a reta que passa aqui, ó, em relação a essa aqui, tem uma distância de 6 metros uma da outra. Então, vezes 6 metros. Um momento positivo agora, em relação ao eixo Y, por causa das nossas coordenadas globais, seria um momento com esse sentido aqui, ó. Dessa maneira, vocês podem verificar que a força de 1 tonelada gera novamente um momento positivo. A força de 2 toneladas novamente vai estar gerando um momento. Vejam que ela tem o mesmo sentido da força de 1 tonelada em relação a essa linha imaginária aqui, ó, que é onde eu estou fazendo o somatório de momentos. Com isso, nós podemos dizer que é 2 toneladas vezes 3 metros, e a distância aqui é 3 metros. Mais o nosso MDY, isso aqui tudo igual a zero. O MDY é essa parcela aqui, tá? Nosso MDY, então, vai ser igual a 9 com 2, 18, mais 6, 24 kN vezes metro, negativo. Tá? Esse aqui, então, seria a minha segunda reação. Nós calculamos antes, então, vamos deixar aqui os valores que eu acabei esquecendo, de deixar que isso aqui é menos 12 kN vezes metro. Esse menos aqui só refere a nós que este sinal aqui está invertido, tá? Mesma coisa, esse menos que eu estou botando aqui, ó, está dizendo, ou seja, essa seta aqui não tem a cabeça dela para cá, mas sim para o sentido negativo do eixo Y. Nossa terceira equação, somatório dos momentos, desculpem, não é momentos aqui é forças, né? Nossa terceira equação, somatório das forças na direção Z igual a zero. Nós temos negativo a 1 tonelada, negativo a 2 toneladas por metro vezes os 3 metros e positivo a nossa DZ. Isso aqui tudo igual a zero. A DZ vai ser igual a 7 toneladas. Ok?
Ok? Essa é a nossa terceira reação. Vejam que como o nosso problema é um engaste, tá? Só temos um engaste, nenhuma outra reação, a gente não precisaria, para acharmos os esforços internos, achar primeiramente as equações, desculpem, as reações. Essas reações que nós calculamos agora, elas vão servir somente para podermos verificar o resultado no final da análise da barra CD, tá, dessa barra aqui, se o ponto aqui está compatível. Ou seja, se nós acharmos esse momento aqui naquele ponto D, esse momento no ponto D e essa força, que no caso seria uma cortante no ponto D, a gente vai conseguir afirmar que nossas equações estão corretas, ou pelo menos, né, sair confiante. Com base então no que nós já calculamos aqui, a gente sabe que a gente tem este momento neste sentido aqui de 12 kN vezes metro. Vejam que eu não estou botando o sinal porque eu já mudei o sentido da flecha, tá? Mesma coisa nesse ponto D, nós temos este momento aqui de 24 kN vezes metro, e nós temos ainda essa força aqui de 7 kN. Agora, pessoal, baseado nossos eixos globais aqui, ó, Z, X e Y, nós vamos começar a análise propriamente dita da estrutura, ou seja, nós vamos fazer as famosas seções. Aqui nós precisamos da nossa seção 1, da nossa seção 2 e da nossa seção 3. Vamos ver a nossa barra AB, o que está acontecendo ali dentro. Vamos pegar a barra inteira antes de fazer a seção para poder interpretar ela. Nós temos aqui a nossa barra, o comprimento dessa barra é 3 metros, segundo o nosso desenho, e nós temos de esforço nela uma força de 1 tonelada. Essa barra AB, ela está rigidamente ligada à barra BC, ou seja, nós vamos interpretar que no ponto B existe um engaste imaginário. O que esse engaste refere para nós? O que ele traz para nós? Que todos os esforços que esta força aqui de 1 tonelada gerar nesse ponto B aqui, eles vão ser transmitidos para a barra adjacente, que é essa barra ABC. Tá? Ou seja, o momento que está acontecendo aqui devido a essa força de 1 tonelada é transmitido para essa barra BC. Depois a gente vai conseguir visualizar que o que aqui é um fletor se torna um torsor para essa barra BC aqui. Mas a gente vai por partes para poder analisar isso aqui. Tá? Então, nós teríamos que essa força de 1 tonelada pode gerar aqui um momento fletor e também uma força BZ, tá? A gente poderia ainda botar aqui, ó, um momento torsor. Óbvio que não existe nada que vá gerar esse momento torsor, a gente já pode admitir que ele é igual a zero aqui nesse ponto, tá? Se a gente for ver em questão de setas aqui, ó, ao redor dessa barra B não tem nada que gire ela tanto nesse sentido que eu desenhei quanto em outro sentido, tá? Então isso aí não ocorre aqui. Vamos calcular essas reações imaginárias ali através dos nossos somatórios de momentos. Lembrando, pessoal, que nós teríamos os seguintes eixos aqui, ó. Eu vou botar numa cor um pouco mais clara para só termos uma imaginação local. Aqui nós temos um Z, aqui
nós temos um x local e aqui um y local. Tá? Então, nós vamos usar a nossa primeira equação, que seria um somatório do momento no ponto B em relação a um eixo paralelo ao eixo y, tá? Que imaginariamente seria um eixo passando aqui, ó. Tá? Onde eu fiz esse pontilhado que ficou um pouco claro aqui, ó. Dessa maneira, nós temos a força de 1 tonelada, que vai multiplicar 3 metros. Vejam que esse momento é positivo devido ao sentido que a gente que a força está gerando aqui no ponto B, tá? Nós temos ainda positivo também o momento fletor, isso aqui igual a zero. Não temos mais nenhuma carga gerando momento naquele ponto. Então, nosso momento fletor igual a menos 3 toneladas vezes metro. Tá? Dessa maneira, já vamos trazer aqui, ó, que é igual a 3 tonelada vezes metro negativo. E através de um somatório, vamos fazer em preto aqui, somatório das forças em Z igual a zero, menos 1 mais FBZ, isso aqui igual a zero. A minha FBZ vai ser igual a 1 tonelada. Trazendo aqui isso aqui igual a 1 tonelada. Podemos agora passar diretamente para nossa seção 1. Vamos só apagar o que eu fiz aqui, tá? Para a gente começar a fazer a nossa seção, fazer o diagrama do corpo livre dela e tudo mais para podermos achar os esforços externos. Nós temos então a possibilidade de fazermos uma seção única na barra, porque a gente não tem nenhum esforço interno, nenhum esforço durante a barra, somente nas extremidades. Então nós teríamos aqui uma seção 1, ou seja, a minha seção 1 ela é válida de 0 até 3 metros. Vamos fazer um diagrama de corpo livre aqui. Então, a nossa barra seria esta aqui, nossa força na extremidade de 1 tonelada, nossos esforços internos cortante e momento fletor, e aqui o nosso momento torsor, e em cima dessa aqui nós vamos aplicar nossas equações de equilíbrio, somatório dos momentos em relação a um eixo y. Lembrando, pessoal, para não haver dúvidas, nosso eixo y é um eixo passando aqui no ponto do corte, paralelo ao nosso eixo y global aqui, ou mesmo nessa situação paralelo ao nosso eixo y local, tá? Isto aqui vai ser igual a zero. Então, 1 que multiplica x mais o MF igual a zero. Nosso momento fletor vai ser igual a menos x. Tá? Então, nós já temos um valor. Somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo ao eixo x. Lembrando que o eixo x, pessoal, é esse que passa pela barra, tá? O eixo x local é sempre o eixo da barra. Na barra BC, então, o nosso eixo x vai ser esse aqui, tá? Esse aqui também, então, vai nos retornar um valor igual a zero. Ou seja, MT igual a zero. Não temos nada que possa gerar torque nessa barra aqui. Já o momento fletor é gerado pela força de 1 tonelada. Ainda temos que calcular nossa força vertical, nossa cortante. Somatório das forças em Z igual a zero. Menos 1 menos V igual a zero. Nossa cortante igual a menos 1 tonelada. Tá? Temos aqui nossos valores, o qual eu vou guardar num próximo slide aí, para a gente depois desenhar os gráficos dessa questão. Tendo já calculado então nossa barra B, a gente precisa passar a análise dessa barra
BC, que vamos representar ela aqui, tá? Lembrem que nós consideramos que a nossa barra AB, ela estava engastada no ponto B, que pertence às duas barras, né? Ou seja, aqueles esforços que nós calculamos aqui, tá? Eles têm que ser transmitidos para aquela barra. Ou seja, nós tínhamos aqui um momento em relação ao eixo Y, e aqui nós precisamos manter esse momento em relação ao eixo Y. Vejam que na nossa imagem nós tínhamos um momento negativo, tá? Como a gente está trabalhando com ação e reação, esse momento que nós vamos colocar aqui, ó, nessa barra, ele vai ser um momento positivo que vai valer 3 toneladas vezes metro. Mesma coisa vale para nossa força aqui de 1 tonelada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Essa força aqui de 1 tonelada, aqui, ó, tá? Ela gera nesse ponto uma reação, vamos chamar de reação imaginária, de 1 tonelada. Ou seja, toda essa parte B, C, D da minha estrutura precisa fazer uma força para cima de 1 tonelada para suportar essa carga aqui, tá? Desta maneira, a gente tem ação e reação. Essa reação aqui de 1 tonelada, ela nada mais é do que uma ação aqui no ponto B, tá? De 1 tonelada. Aqui no final nós temos nosso ponto C. Não podemos esquecer nunca das cargas durante a sessão. Desculpem aqui o traço, mas esta carga é aquela distribuída de 2 toneladas por metro, tá? Pessoal, aqui, ó, para a gente manter nossa coerência, nós falamos antes que nós tínhamos nossos eixos globais aqui, ó, Z, X e Y. Nós vamos sempre admitir que as coordenadas locais, tá, são colocadas de forma que o meu eixo X local, tá, não é esse eixo X aqui, é o eixo X referente só à barra BC, que eu vou falar agora, tá, ele sempre está no eixo da barra. Ou seja, este eixo aqui, ó, tá, é o meu eixo X, sendo que o positivo eu vou admitir para o mesmo lado que o meu eixo global está apontando, ou seja, ó, eu estou com ele vindo crescendo nesse sentido, sai daqui, vem para cá, ou seja, de C para B. Dessa maneira, a viga que eu preciso analisar, ela é esta aqui. Vamos fazer em preto só ela, tá? Ou seja, aqui, ó, essa viga aqui que precisa ser analisada, CB, sendo que eu tenho aqui no ponto B os seguintes carregamentos já definidos. Vejam que ele está saindo da barra, 3 toneladas vezes metro, e aquela carga que eu botei em azul de 1 tonelada. Novamente, não se pode desprezar essa carga distribuída. Aqui, que ela vale 2 toneladas por metro. E agora sim nós vamos começar a analisar essa barra que eu acabei de desenhar. Tá? Para isso nós vamos apagar então o desenho aqui da barra inclinada ainda. Novamente nós temos que levar aquela nossa teoria de que nós teríamos aqui um engaste, tá? De maneira então que aqui no ponto C nós teríamos reações. Vamos já botar aqui, ó, que seria um MF, tá? E
saindo aqui um MT, além de uma FC na direção Z. As reações que vão ser transmitidas lá para o ponto C da barra CD, então podem ser encontradas através dos somatórios de momentos e de forças conforme nossas equações de equilíbrio. Ou seja, aqui, ó, somatório das forças em Z igual a zero. Menos 2 toneladas vezes metro, que multiplica 3 metros. Lembrando que todas as barras têm comprimento de 3 nessa estrutura aqui. Menos 1 tonelada, mais FCZ igual a zero. FCZ vai ser igual a 7 toneladas. Esse é o valor da minha força transmitida no ponto C. Mesma coisa nós vamos fazer para o somatório dos momentos em relação a um eixo y, isso aqui vai ser igual a zero. MF menos 2 que multiplica 3 que multiplica 1,5, tá? Isso aqui é o valor da carga, 1,5 é o braço, menos 1 que multiplica 3, isso aqui igual a zero. Nosso momento fletor aqui na ponta vai ser de 12 toneladas vezes metro. Ainda falta nos fazer o somatório dos momentos no eixo x igual a zero. E isso vai nos trazer que o MT negativo, né, ele aponta para o sentido negativo, mais 3 toneladas vezes metro igual a zero. Nosso MT igual a 3 toneladas vezes metro. Tá, positivo. Esses valores que eu encontrei agora, eu já paguei aqueles 7 toneladas, são os valores que vão ser transmitidos da barra BC para a barra CD lá no ponto C. Fiz então agora um desenho um pouquinho mais claro da nossa viga CB, tá? De maneira que a gente pode determinar agora que uma seção vai nos trazer, aqui vamos chamar de S2, tá? Mas uma seção vai nos trazer o resultado dessa barra aqui, ou enfim, os esforços internos dessa barra aqui. Para isso, vamos desenhar um diagrama de corpo livre, onde nós vamos ter os seguintes carregamentos aplicados aqui. Vamos cortar da nossa esquerda para a direita. A gente tem a força de 7 toneladas, um momento fletor para essa barra de 12 toneladas vezes metro e um momento torsor para essa barra, tá, de 3 toneladas vezes metro. Os esforços externos presentes aqui seria, aliás, somente essa carga de 2 toneladas vezes, dividido por metro, tá? Essa carga distribuída. Eu falo carga externa, no entanto, essas em vermelho também podem ser consideradas cargas externas, tá? As reações nada mais são do que carregamentos externos causados pela ação de alguma outra força. Os esforços internos já, aqui seria então, ó, nossa cortante, nosso momento torsor e nosso momento fletor. Através das nossas 3 equações de equilíbrio, a gente vai conseguir achar aqui as nossas equações, ou seja, somatório dos momentos em relação ao eixo y. Vejam agora como é que fica os nossos eixos locais aqui para a gente conseguir utilizar esse eixo y. Paralelo à nossa viga, tá? A gente tem o eixo local x. Esse eixo local x, ele estaria aqui na nossa figura inicial, ó, saindo de C e vindo para B, crescendo nesse sentido aqui.
É a mesma coisa aqui, ó, tá? Então, esse aqui é um eixo local X. Quando eu falo y, eu estou me referindo ao eixo local y, que é esse eixo aqui, tá? Que ele é paralelo ao nosso eixo y global. Nessa figura que eu estou falando. No entanto, aqui, ó, ele seria algo nesse sentido aqui, ou mesmo para baixo, tá? Algo paralelo ao nosso x global. Dessa maneira, a gente tem para essa equação isso aqui, ó. Em relação ao eixo y, nós temos os 12 menos 7 que multiplica x, mais 2 que multiplica x sobre 2, mais o MF igual a zero. Nosso momento fletor vai ser igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Temos ainda que o somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo ao eixo x é igual a zero. Nós temos menos 3 toneladas vezes metro mais o momento torsor igual a zero. Com isso, sabemos que o momento torsor igual a 3 toneladas vezes metro. Ok? Vamos apagar aqui esse primeiro somatório de momentos e guardar as equações, tá? Para a gente poder determinar o somatório das forças. Temos então o nosso somatório das forças na direção z é igual a zero. Menos 2 que multiplica x, mais 7 menos v igual a zero. Nossa cortante é igual a 7 menos 2x. Tá? Então, nós conseguimos as três equações que eu vou guardar no próximo slide e vamos fazer ainda a nossa barra CD, que é a última que nos resta aqui. A barra que nos falta, então, ainda é esta barra CD, tá? Que a gente vai representar ela aqui. Lembrando que a gente tinha feito aquele engaste imaginário nessa barra BC que eu representei aqui, a qual vai transmitir os esforços para aquela barra CD, tá? Vamos lembrar quais eram nossos esforços e vamos botar ali no ponto C eles, tá? Resumindo, então, o que nós temos aqui nesse ponto C, tá? Aqui teremos o ponto D. O que nós temos nesse ponto C são esses esforços aplicados. Os 12 toneladas vezes metro, ele era o fletor no ponto C aqui, tá? Vejam pela equação que a gente sairia desse momento fletor de 12 toneladas vezes metro. O que aqui está aparecendo como um fletor de 3 toneladas metro era o que nós tínhamos na barra BC de torsor, tá? Nós tínhamos uma torção constante de 3 toneladas vezes metro. E esta força de 7 toneladas, que eu não sei por que eu botei vezes metro ali, né? Vamos já apagar aqui antes que alguém leve isso mais à frente. Essa força é o que antes nós tínhamos calculado como cortante. No entanto, a gente pode também interpretar de uma outra maneira. Nós temos 1 tonelada aqui e 6 toneladas aqui. A gente está transferindo toda essa carga para o ponto C, para ver qual que é a flexão, qual que é a torção, qual que é a cortante dentro dessa barra CD. A gente consegue ver facilmente que para essa seção aqui, para essa barra aqui, nós só precisamos uma seção, que nós vamos chamar de S3. Com isso, o nosso diagrama de corpo livre seria este aqui, ó. 7 toneladas, uma torção de 12 toneladas vezes metro e uma flexão de 3 toneladas vezes metro. Então, a gente vai fazer um somatório dos momentos em relação ao eixo paralelo ao eixo Y local,
Isso aqui nós temos então 7 que multiplica x mais 3 toneladas vezes metro mais o mF igual a zero. Eu não desenhei os esforços internos, mas eles seriam aqui, ó. Cortante, nosso momento fletor, e aqui o nosso momento torsor. Essa equação que eu estava fazendo vai nos retornar que o momento fletor igual a menos 3 menos 7x. Nós vamos fazer ainda um somatório dos momentos em relação ao eixo local xx igual a zero. Com isso nós temos 12 toneladas vezes metro mais mt igual a zero, mt igual a menos 12 toneladas vezes metro. E para mim não apagar, eu vou botar aqui em cima um pouquinho, o somatório das forças em z igual a zero. Nós temos menos 7 menos v igual a zero, v igual a menos 7 toneladas vezes metro. Se formos analisar esses valores com o que nós tínhamos de reação antes, a gente determinou que em relação a y nós tínhamos uma reação de 24 toneladas vezes metro. Isso quando calculamos as reações lá no início. Vamos substituir o 3 aqui, ó, já que essa barra vai de 0 até 3. O que nós temos? 3 menos 21, menos 24, que é exatamente o que nós temos aqui. Mesma coisa acontece aqui, ó. Momento torsor, nós tínhamos menos 12 calculados aqui e menos 12 calculado aqui, tá? A nossa cortante, esse menos 7 aqui, a gente tem que verificar que a gente só está invertendo o sinal, ou seja, realmente nós temos esse 7 aqui vertical para cima, tá? Então, isso aqui traz para nós que nossos resultados fecharam. Vamos levar isso aqui para o próximo slide para a gente poder construir nossos gráficos, tá? Essas são as equações que nós achamos para as 3 barras. Vamos transformar isso aqui agora em gráfico de momento fletor, de força, momento torsor e de força cortante. Este, portanto, seriam nossos diagramas de momentos fletores, de momentos torsores e de esforços cortantes. É muito importante a gente verificar que, principalmente no nosso diagrama de esforços cortantes, tá? Aqui a gente pode ter diferenças ocasionadas pelo nosso sistema de coordenadas, pela adoção de um ou de outro sistema de coordenadas, tá? Já o momento torsor e o momento fletor, ele é imune a essa liberdade que a gente tem na hora de escolher os eixos e, portanto, não influencia tanto nos nossos resultados. Lembrando também que, apesar de termos sinais contrários, tá, vocês vão ver que alguns livros trazem esse exercício com essa cortante aqui invertida, tá? Isso aqui tem que ter o mesmo valor, ó, 1 e 7, só no caso seria menos 1 e menos 7, tá? O livro que eu tirei esse exercício, ele considera para essa barra BC aqui, ele considera o eixo x crescendo no negativo do y, tá? Eu não gosto, eu gosto de ter sempre como padrão o sentido dos nossos globais, tá?